A paz de Cristo a todas e a todos. Por que é difícil crer? Sempre nos deparamos com esta questão. Por que é tão difícil crer? 4 fatos históricos típico daqueles que não creram. O fruto proibido da árvore da ciência do bem e do mal, lá no Éden. A mensagem pregada por Noé em relação ao dilúvio. Os homens que foram enviados para espiar a terra de Canaã, apenas 2 creram. E também, quando Jesus esteve aqui na terra, as pessoas também não creram nele. Esses fatos e muitos outros demonstram a fragilidade humana e aponta somente a graça de Deus pode salvar. É o recurso que temos disponível. Mas crer na graça também é difícil. Interessante pensar nisso. O salmista Davi disse: eu nasci em pecado e em pecado eu fui formado. Mais adiante, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em Romanos 3, 23, ele diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Em outras palavras, nós somos uma geração de perdidos e de lançados fora. A expulsão de Adão e Eva do Éden significa isto. A partir daquele momento, o mal assumiu o controle da humanidade, dos atos humanos. E o pecado dificulta crer na mensagem da palavra de Deus, crer na verdade. Então, diante das inconsistências humanas, não é difícil entender que a salvação é uma iniciativa de Deus. E graças que por ser uma iniciativa de Deus, nós somos salvos. Interessante que quando nós olhamos para o capítulo 1 da Epístola aos Efésios, a partir do versículo 3º e assim por diante, o que nós vemos ali é que Deus pensou em nós antes da fundação do mundo. Ele instituiu o plano de salvação antes da fundação do mundo. Interessante pensar que Deus pensou em nós antes da nossa existência. Ali na Epístola aos Efésios, a partir do versículo 3 do capítulo 1, nós vemos o teor da palavra de Deus. As palavras são de gratidão e louvores a Deus, porque Ele planejou e assumiu a nossa salvação antes da nossa existência. E diz o texto lá que em amor Ele nos escolheu, Ele nos adotou como filhos para sermos santos e irrepreensíveis em Cristo Jesus. E nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, para que todas as coisas venham a convergir a Cristo, tanto as terrestres como as celestiais. Tudo conforme o bom propósito de Deus. Sua gloriosa graça é concedida gratuitamente por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão de nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, sempre conforme o propósito de Deus. A Bíblia é muito enfática sobre este assunto. Interessante que quando nós caminhamos um pouco mais, ou seja, procuramos entender um pouco mais da palavra de Deus, nós vamos para o capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Ali no versículo 5 ao 7, a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus ali revelou a suprema riqueza da sua graça. A suprema riqueza da sua graça. O texto diz que, estando nós mortos em delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A palavra tem um conteúdo tão profundo de sentido que, se nós não meditarmos bem no texto, não iremos compreender. Porque a Bíblia fala, neste texto, que nós estávamos mortos em nossos pecados. Ou seja, não pensávamos, não se interessávamos pelas coisas de Deus, as coisas do reino dos céus não tinham valor nenhum para nós. Isso significa que a rejeição humana é muito grande contra Deus, era e é. Mesmo assim, Ele revelou a sua graça e nos amou. Nesse estado, sendo Ele Deus rejeitado. É difícil amar sendo rejeitado, mas Deus nos amou sendo rejeitado. Mesmo nós estando de costas, virada para Ele. As palavras são insuficientes para expressar a bondade de Deus e o amor de Deus. E o texto sagrado diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Ou seja, não é apenas uma nova vida que o texto está dizendo, mas é a garantia da nossa ressurreição. Este é o valor supremo da graça de Deus. E com Jesus Cristo, é lógico, mas como Jesus Cristo entrou nas regiões celestiais, ou seja, no lugar santíssimo, a Bíblia Sagrada fala exatamente isto, inclusive no próprio texto. Por meio dele, de Jesus, nós também temos acesso ao Santo dos Santos. É o que o livro de Hebreus nos dá a garantia. E a palavra divina expressa diz que é para mostrar nos séculos vindouros tudo isso que Deus está realizando. Esse grande plano de salvação é para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Quando o texto fala nos séculos vindouros, não está se referindo apenas os séculos posteriores ao Calvário, mas também está se referindo aos séculos que serão vividos com Cristo na eternidade. E eu creio que é lá que nós vamos compreender bem mais do que Deus fez, daquilo que Jesus fez e quem nós éramos. Neste momento tão
fantástico, que é pensar da onde nós viemos e agora onde nós estamos. A Bíblia Sagrada, ela enfatiza 3 condições essenciais para que sejamos salvos. E essas 3 condições essenciais estão dentro da carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10. O texto sagrado disse o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Jesus Cristo para fazermos as boas obras, as quais Deus nos preparou de antemão para que nós a praticássemos. A palavra está dizendo que nós somos salvos pela graça. Até aí tudo bem. Só que nós não aceitamos essa graça, não recebemos essa graça. Somos impotentes, incapazes. Aí o Espírito Santo nos concede o dom da fé, para que, por meio do dom da fé, eu possa aceitar a graça, eu possa crer na graça. Como é difícil crer. Deus oferece e interfere no ser humano para que ele possa crer, mas interfere com liberdade. Quando Jesus, Cristo, enviou por meio do apóstolo João, no Apocalipse, isso está no capítulo 3, versículo 20, Jesus ali enviou 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. A última foi para a igreja de Laodiceia, uma igreja rica, orgulhosa, prepotente, mas morna. Não sentia necessidade de Deus. Não tinha nenhuma iniciativa para as coisas com o reino de Deus. E essa carta, a igreja de Laodiceia, ela representa tipicamente o tempo que nós estamos vivendo. Então Jesus, ele procura, ele toma a iniciativa. Ele disse ali, no versículo 20 do capítulo 3, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Percebe? Jesus sabe que toda iniciativa tem que partir dele. Não somos nós que queremos o reino de Deus, queremos ir para o céu e ficamos insistindo, Jesus, deixa eu entrar. Jesus, eu quero fazer parte do teu reino. Isso com espontaneidade. Nós não fazemos isso. Nós só tomamos iniciativa depois que Jesus toma a iniciativa dele em nossa direção. Quando ele toca em nossa mente, em nosso coração, buscando um relacionamento conosco, visto que nós somos pecadores e não temos iniciativa própria. E quando o texto fala em boas obras, a Bíblia também não está dizendo que nós vamos praticar boas obras para que sejamos salvos. A Bíblia está dizendo que as nossas boas obras, a nossa obediência aos mandamentos de Deus, é fruto da salvação que Jesus Cristo nos concedeu. Mas uma outra coisa que me preocupa, tratando desse assunto, é quando eu ouço alguém pregar ou falar que existem 3 grupos de pessoas. Um que crê, outro que não crê e um terceiro grupo em cima do muro.
Vamos dizer assim. Pela palavra de Deus, só existem dois grupos de pessoas: os salvos e os perdidos. Na vida espiritual não existe um terceiro grupo supostamente formado por pessoas que ainda estão pensando em decidir. É só ir na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 12, versículo 30. Olha o que Jesus disse lá. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou você é de Jesus ou não é. No mundo dos negócios, no mundo político, no mundo sentimental, você pode pensar o tempo que você quiser. Pelo menos se presume que você pode pensar o tempo que você quiser. Mas na vida espiritual, não há lugar para indecisão, ausência de fé e desconfiança. Não existe um terceiro grupo. Para que quando, olha, está acontecendo tal coisa, agora eu corro para lá. Percebeu? Ou nós somos ou não somos de Cristo. A graça, a fé, é um beneplácito de Deus. A salvação não é algo que você mereça, não é algo que eu mereça. Aliás, nós não merecemos absolutamente nada. Não há nada que possamos fazer que nos dê o direito de sermos salvos. Salvação é segundo o beneplácito que Deus propôs nele mesmo, salvar o ser humano. Precisamos da salvação. É uma questão de vida ou morte, mas a graça não constitui um direito nosso. Temos que pensar nisso. É uma concessão espontânea de Deus. É pela graça e não por um direito que nós temos. O ser humano, ele é cheio de direito. Mas no mundo espiritual, se não for a graça e a misericórdia de Deus, nós seremos consumidos. Quando pensamos nesse assunto, pensando na graça, pensando na fé que nós recebemos do Espírito Santo para poder aceitar a salvação, como nós somos estranhos. Por quê? Quando nós entramos numa aeronave para fazer uma viagem, nós não conhecemos o piloto. Não sabemos quem ele é. Não sabemos se ele é bom, se ele é ruim, como que ele vive com a família dele, como ele é na sociedade. Não sabemos de nada. Mas acreditamos que ele, pilotando aquela aeronave, vai levar-nos no lugar que pretendemos ir. A mesma coisa acontece com os medicamentos. Nós pegamos o medicamento, tomamos e não conhecemos o laboratório. E os medicamentos, muitos deles têm um princípio ativo que, se colocar um pouco mais, mata. Nós morremos. No entanto, nós confiamos no piloto que nunca vimos e confiamos num medicamento produzido num laboratório que nós não sabemos como é fabricado. Nós precisamos pensar nisso. Agora, quando se trata de Jesus Cristo, quando se trata da palavra de Deus, para que nós creiamos, aí nós queremos prova. Aí nós pedimos sinais.
E o ser humano é exatamente isso daí. As atitudes dos fariseus que se encontram na Bíblia Sagrada, dos judeus, com relação a Cristo, têm a mesma correlação com a humanidade. Um certo momento, está em Mateus 12, versículo 38 em diante, alguns dos fariseus ali, dos mestres, aqueles judeus, disseram para Jesus, Jesus, nós queremos um sinal miraculoso da sua parte. Olha só, e Jesus olha para eles e fala, uma geração perversa, adúltera, como esta, pede um sinal miraculoso. Aliás, quantos sinais Jesus já tinha feito? Agora eles vêm e pedem outro sinal a Jesus. E o pior ainda é que sinais e milagres não acrescentam fé a ninguém. Não ajuda ninguém a crer. Essa é a grande realidade. Quando os israelitas saíram do Egito, eles viram sinais miraculosos. Passaram pelo Mar Vermelho pisando em terra seca. Assim que Moisés se ausentou deles alguns dias, fizeram um bezerro de ouro e passou a adorar. O mesmo aconteceu com Jesus. Poucos dias depois que Jesus ressuscitou Lázaro, e a ressurreição de Lázaro, ela se propagou. Poucos dias depois crucificaram Jesus. Observa como nós somos contraditórios. Quando se trata de coisas comuns da vida, nós exercitamos a fé. Mas quando se trata de Jesus Cristo, queremos prova. Queremos para poder crer nas suas promessas, como se fosse um estudo de laboratório. Nos trabalhos evangelísticos, nos trabalhos realizados como pastor, eu me deparei muitas vezes com situações semelhantes. Já teve pessoas que disse, não, eu vou crer da seguinte forma. Eu quero outro pastor que crê totalmente diferente, quero assistir o debate de vocês dois para ver de que lado eu vou sair. Como está cheio de fariseus. E por sinal é uma proposta diabólica, a Bíblia não ensina isso. Por que é tão difícil crer? Se não for a iniciativa de Deus, o ser humano não tem iniciativa. A iniciativa humana é a fuga, é ir embora. Foi assim desde o Éden. Eles pecaram e procuraram esconder de Deus. Desde aquele dia em diante, Deus tem estado à procura do ser humano. Deus tem ido à nossa procura. Porque o homem, por iniciativa própria, jamais buscaria a salvação, pois a salvação é uma iniciativa de Deus. Ele tem o poder de reestruturar a nossa vida, mas é você que decide. Ele pode fazer tudo, mas quem decide ele fazer isso na sua vida é você. Ele dá essa liberdade. Quando ele colocou a árvore da ciência do bem e do mal lá no centro do jardim do Éden, é porque ele deu liberdade de escolha ao ser humano. Aí eu diria, por que Jesus salva? A Bíblia diz que, pois nós somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O que essas palavras estão dizendo?
Jesus não salva para você continuar pecando. Se você continua pecando, ou de uma forma ou de outra, é porque você não está salvo. Você precisa mudar sua vida por meio do poder de Deus. Ele nos salva para boas obras. As boas obras não salvam ninguém, mas elas são o fruto da salvação que nós recebemos de Cristo. Não há sustentação quando alguém diz, olha, eu tive uma grande experiência com Jesus Cristo. Mas essa pessoa continua mergulhada no pecado. A salvação é para uma nova vida. É para uma vida de vitória e não para voltar no pecado. Eu quero aqui trazer apenas mais algumas considerações para finalizar este assunto. Nós já esclarecemos que milagres, que sinais, não acrescentam fé e não ajudam ninguém a crer. Nós somos uma geração de perdidos, uma geração de lançado fora. Foi isso que aconteceu desde aquele momento que Adão e Eva foram expulsos do Éden. Por outro lado, o pecador é resistente ao Espírito Santo. Existe um texto sagrado que está no capítulo 3 do livro aos Hebreus, versículos 7 ao 9, um texto bastante sugestivo, bastante importante, como toda a Bíblia. A palavra lá diz o seguinte, assim como diz o Espírito Santo, olha só, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, aonde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos eles terem visto tudo que eu fiz. A Bíblia está fazendo um apelo. Se você está ouvindo a voz de Deus, quando nós proclamamos a Bíblia Sagrada, quando nós proclamamos o Evangelho, verdade, é a voz de Deus que está falando. E a Bíblia diz, se você ouvir, não endureça o seu coração como os hebreus endureceram o coração durante os 40 anos no deserto e caíram, a maioria deles morreram no deserto, mesmo vendo tudo que Deus realizou. A Bíblia está apelando neste momento para você. E eu digo mais, a salvação não é complicada. Ela não é complicada nem um pouco. Talvez por ser simples demais, as pessoas pressionadas pelo pecado, pressionadas pelas tentações, não conseguem crer, não conseguem confiar, não conseguem receber a fé e a graça de Cristo, mesmo sendo um beneplácito de Deus. Percebe? Existe um mundo que circunda a pessoa para impedir receber a graça de Deus, para impedir receber o dom da fé e abraçar a causa da salvação. Mas eu digo a você, ao pensar na salvação, não olhe para a sua conduta. Se você olhar para a sua conduta, você vai tropeçar e cair. Ao pensar na salvação,
olhe para o Calvário de Cristo. Olhe pela fé para a cruz de Cristo. É para lá que você precisa olhar. Eu não posso olhar para mim mesmo. Se eu olhar para mim mesmo, quem eu sou? Eu não tenho nada para oferecer a Deus. Eu não mereço nada. Eu não tenho nada que eu mereça a salvação. A salvação que eu recebo de Deus é um beneplácito, é a misericórdia dele. Então eu não olho para mim. Eu olho para Cristo. A salvação é um ato da graça e da misericórdia divina. Jesus nos ama. Quando nós pensamos que Jesus nos ama, Ele nos ama não é porque nós temos algo a conceder a Ele, mas porque nós somos filhos. Interessante isto. Pensa nisto. Quando nós fazemos coisas para nossos filhos e procuramos fazer tantas coisas boas para nossos filhos, nós não fazemos as coisas para nossos filhos porque estamos recebendo deles alguma retribuição. Mas nós fazemos as coisas porque eles são filhos. Cristo quer te salvar porque você é filho. Compreenda isso. E o Senhor ilumine a tua mente. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça com que o rosto celeste esteja erguido para contemplar o teu ato de aceitar a graça, de louvor a Deus. O Senhor te guarde e te guarde a tua casa, hoje e para todo sempre. Amém.